Olá, eu sou a Ale Brás. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a segunda temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Episódio de hoje, Senhora, de José de Alencar. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como o raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Olá, pessoal. Hoje nós vamos de clássico da literatura, vamos de José de Alencar. Má, como é que se deu a sua aproximação com o Alencar? Como é que foi a sua primeira... Esse é um nome que causa arrepios, né? Para os alunos, né, brasileiros, eu acho que desde muito tempo, né? Porque o José de Alencar é um nome importantíssimo da literatura brasileira. Um figurão, né? Figurão, um autor do romantismo do século XIX, e que está muito presente no currículo das escolas, né? Então a gente como aluno, no primeiro momento, e depois como professor, a gente sempre está falando de Alencar, a gente sempre está ouvindo falar sobre ele. Eu acho que eu li o Alencar pela primeira vez quando eu tinha 15, 16 anos, né? Eu queria me aprofundar nesses autores, devo ter lido Senhora, o Guarani, e lembro de ter gostado, né, dessa primeira experiência. Hoje, olhando assim com um certo distanciamento, eu acho que eu gosto menos dele, né? Eu reconheço a importância, mas eu acho que com o passar do tempo eu gosto cada vez menos desse autor. Aconteceu comigo um processo muito parecido, assim. Eu sempre gostei bastante de Alencar também. Comecei ali na escola. Acho que a gente é de uma geração ali... início dos anos 2000, ensino médio, em que a gente lia muito Alencar como leitura... Pro vestibular, né? Pro vestibular. Era uma leitura corrente nos grandes vestibulares. Que na época, a FUVEST pedia, se eu não me engano, não era o Senhora, não. Era o Iracema, com certeza. Iracema, um clássico das leituras da FUVEST, né? Nossa, ficou 433 anos sendo cobrado. Mas eu lia no ensino médio, né? O próprio Senhora aqui, eu preciso contar, porque essa é uma das minhas histórias favoritas. A gente fez, me lembro, no segundo ano do ensino médio, com a minha professora de literatura da época, professora Sirênia Conceição, veja só, se ela um dia ouvir esse podcast, ela vai ser referenciada aqui. Ela pediu para que a gente fizesse um trabalho. E lembro que eu, junto com o meu grupo, com os meus amigos na época, nós fizemos uma radionovela, né? E é um desses trabalhos... Do Senhora. Não. Já nasceu radionovela, né? Nasceu... Aquilo é uma novela. Para isso, né? Olha, a gente foi muito vanguardista ao pensar numa adaptação perfeita do Senhora. E eu tive, assim, um momento de glória da minha vida, porque eu era a Aurélia. Você viveu a Aurélia Camargo. Eu tive, assim, eu nasci para isso. Nasci para fazer a voz da Aurélia Camargo na radionovela. E me lembro, por isso que, né, a coisa da memória afetiva, tenho trechos até hoje do Senhora de cor, porque dei tudo de mim ali naquela interpretação. Nesse personagem maravilhoso, Nesse personagem maravilhoso. Por isso que estamos aqui hoje, de uma certa forma, também homenageando porque eu acho que personagem. Tem um Alencar, né? O professor Antônio Cândido, quando estuda o Alencar, ele diz que existem 3 Alencares, né? Existe o Alencar das moças, que é o Alencar dos folhetins sentimentais, das histórias de complicação amorosa, em que no final dá tudo certo, que seria o antepassado, né, das telenovelas Água com Açúcar, né? Tem o Alencar dos moços, que é o Alencar heróico, daqueles indígenas fortíssimos e destemidos, né? Uma narrativa de aventura. E existe um terceiro Alencar, na opinião do Cândido, que é o Alencar dos adultos, né? Que é quando ele faz um mergulho mais profundo na psicologia das personagens, numa certa análise social um pouco mais crítica, porque ele é um autor muito amplo, né? Eu acho que a gente está falando aqui do Alencar como um bloco, mas ele é um autor, primeiro, muito controverso, mas ele escreveu muito, e ele escreveu sobre tudo, né? É impossível alguém escrever sobre tudo e fazer obras-primas em todos os momentos, né? A gente vai chegar, a gente, né, vai falar um pouquinho sobre essa figura que é o Alencar, até porque o Alencar é uma figura
muito controversa e a gente não vai se furtar de comentar que ele tem perdido, de uma certa forma, o status, né, que ele já teve na literatura brasileira, de grande, você mesmo comentou isso agora há pouquinho, antes da gente começar a gravar, em uma certa época, até os anos 70 ali, mais ou menos, ele ainda rivalizava um pouco com Machado de Assis, né, como o patrono da literatura brasileira. Na década de 70 houve uma discussão no Congresso Nacional para se eleger um patrono da literatura brasileira, e a disputa era entre Machado de Assis, né, os fãs do Machado de um lado, e Alencar do outro. Quer dizer, parece que esse espaço de primazia ainda estava em disputa. E esses dois nomes. Hoje, parece que não. Isso é impensável, né? Hoje a gente coloca o Machado muito acima do Alencar, apesar do Machado de Assis, ele mesmo, né, ter um respeito ao José de Alencar imenso, né? Vamos lembrar aqui que foi o Machado de Assis que fez, inclusive, o discurso fúnebre do Alencar. Quando o Alencar morre, é o Machado que faz ali um discurso super, enfim, honrando toda a obra. Amigo do filho, amigo do filho do Alencar. Então, a gente vai comentar um pouco sobre essa figura emblemática. Mas é importante, você acabou de falar, né, sobre esses três Alencares aí que o Cândido cita. O Alencar, ele também tinha, e muitos autores falam a respeito disso, ele foi talvez o primeiro autor brasileiro a pensar uma literatura genuinamente nacional, no sentido de pensar um projeto, né? A gente até cita isso, né? O tal do projeto nacionalista alencariano. Uma literatura que abordasse ali uma literatura indianista, uma literatura urbana, centralizada no Rio de Janeiro, né? Na corte, né? Uma literatura histórica, são bem ruins, né? Os sertanistas. E o sertanista. Eu adoro o Tio, gente. Acho uma novela maravilhosa. No interior de São Paulo, né? Eu acho que é Sorocaba ou Campinas. Agora me foge a memória. Assim como ele escreveu chamado O Gaúcho, e ele nunca pisou no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, então ele era um homem do Ceará, né? Vinha de uma família aristocrática, latifundiária do Ceará, mas se instalou no Rio de Janeiro. E dali ele escreveu sobre o Brasil inteiro. Quer dizer, o Brasil indígena, o Brasil urbano, o Brasil sertanejo, o Brasil rural, o Brasil do passado, dos bandeirantes, né? Então tem uma imaginação literária potente, né? Robusta. Tem essa intenção do Alencar de escrever uma literatura apartada da literatura portuguesa e até, em certo sentido, com uma intenção, se ele consegue ou não fazer isso, são outros 500. A gente, né, poderia questionar isso aqui. Com uma língua brasileira. Isso é digno de nota, né? Você pode gostar do Alencar ou não gostar do Alencar, mas que ele teve essa intenção, isso é fato. E a gente vai mergulhar na sua personalidade controversa agora, mas o fato eu pelo menos acho ele um ótimo contador de histórias. Ele seduz pela narrativa, gente, né? Eu caio sempre. Pelas narrativas rocambolescas, né? Cheias de conflitos e tal, desdobramentos. Mas isso que você falou da língua brasileira é interessante, né? Porque ele, como um romântico, portanto um nacionalista, ele queria uma língua que não fosse parecida com a língua de Portugal. Do colonizador. Né? Tanto que tem aquela famosa frase num texto dele que ele diz que o povo que chupa o caju e a manga, né? Não pode falar com a mesma língua do povo que sorve a nêspera, o figo e o damasco, né? Quer dizer, é como se a fruta é diferente, o clima é diferente, a alimentação é diferente, a natureza é diferente, a língua também tem que ser diferente. Mas hoje, quando a gente lê o Alencar, a língua do Alencar me soa muito artificial, né? Ela, né? Mas isso que você falou é verdade. Depois o modernismo vai levantar mesmo a bandeira, né? Os modernistas também vão querer uma língua brasileira, talvez serão mais bem-sucedidos, mas o Alencar... Mas o ideal é o mesmo, né? A gente acho que tem que tomar um certo cuidado nessa crucificação do Alencar. Gente, eu não tô passando pano aqui, né, para os preconceitos do Alencar. A gente, né, o Alencar era um escravocrata. Era um homem do seu tempo, Era um homem né? do seu tempo, né? Há cartas, inúmeras cartas. Se você der um Google aí, você vai encontrar trechos assim que dão vergonha alheia, para dizer o mínimo, né? O Alencar era um desses caras que defendia que a escravidão no Brasil deveria terminar paulatinamente, porque a economia dependia do escravo, e que, portanto, se a escravidão fosse, acabasse, fosse abolida, o Brasil iria ruir. Sim. Ele era de uma família aristocrática, o pai do Alencar era uma figura extremamente importante para o Império. Né? O próprio imperador
Dom Pedro II, no caso, né? Tinha, gente, o imperador do Brasil achava o Alencar um homem conservador, para daí dá pra ter uma ideia do nível. O imperador. Porque o Alencar era político. Quer dizer, era político, além exato. disso, claro que a sua literatura também é política, na medida em que ela perfeito, afirma perfeito. uma imagem idealizada de Brasil, né? Quer dizer, ela é uma imagem muito distorcida, porque nós vamos falar aqui. Idealizadíssima, né? Porque assim, tem o indígena, mas não tem o negro, né? O escravizado não existe na composição dessa mitologia nacional Não alencariana. é digno de aparecer. Imagina, ali, né? Como é que você pode justificar que o escravizado, né, o africano escravizado, possa compor, digamos assim, a base da cultura brasileira se ele é tratado como objeto, né? Então ele não tocou nesse assunto. Mas ele era um político e há uma história interessante, porque o pai era um senador do Império, né? O cargo do senador era, então, um cargo vitalício. O Alencar também queria esse cargo, né? Ele também postulou o cargo do senador e não conseguiu. Talvez por conta da sua rivalidade política com Dom Pedro. Ele chega a ser ministro, né? Que é um cargo vai abaixo, mas ele não consegue ser senador e fica a vida inteira remoendo isso. E aí também tem uma história que eu acho muito legal. Quando ele morre, dizem que o Dom Pedro II diz, né? Olha, perdemos um grande escritor, mas o sujeito tinhoso que era esse José de Alencar. Pessoa difícil, né? Pessoa difícil. E eles já haviam discutido antes em torno de uma obra indianista do Gonçalves de Magalhães, né? Que era um autor contemporâneo, que o Dom Pedro gostava muito. Ele achava que a Confederação dos Tamoios seria um modelo para a literatura indianista, e o Alencar discordou publicamente, né? E brigou lá com o Gonçalves de Magalhães. Ele era um mimado, né? Vamos combinar que o Alencar... Mas era um sujeito que tentou, assim, com muitos braços, né? Participar da literatura, da política, da construção de um imaginário brasileiro, e hoje a gente consegue ver os seus limites, o que ele acertou, o que ele não acertou, dentro desse período literário que é o romantismo, né? No qual ele é um autor fundador. Não, perfeito. E a gente não pode esquecer que o Alencar é um nome, sim, que a gente tem que ver, né, com todas as ressalvas e tudo mais, mas é um nome fundamental para o romantismo. E o romantismo é um movimento literário da burguesia, e o Alencar é um representante dessa burguesia, dessa alta burguesia, para a burguesia, feita para a burguesia e consumida por essa burguesia, né? Então, e insuflando valores burgueses, né? Então você tem ali uma quebra, toda uma reconfiguração de arte. O romantismo é um movimento que tem, obviamente, em todas as artes, né? Nas artes plásticas, na música, na pintura e na literatura, ganha muita notoriedade, ganha um público muito grande, porque você vai ter um público ávido para consumir essa literatura em qual ele está se vendo, está vendo seus valores espelhados ali. Sim. E um dos, digamos, artifícios que o romantismo tinha para vender, porque no final das contas é também um pouco sobre isso, era o folhetim. Sim. E é legal a gente explicar o que é o folhetim, né? Porque o romantismo nem todo mundo sabe. Quer dizer, o romantismo nascido na Europa, fruto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, é o primeiro momento em que a literatura já não é feita de e para a aristocracia. Exato. Né? Então, quer dizer, é o primeiro momento em que o escritor entra no mercado. Né, em que a literatura vira mercadoria e ela se massifica, até porque havia, né, uma, enfim, grande cidade se desenvolvendo no contexto da Revolução Industrial e muitos leitores. Você tem uma demanda, né? Uma demanda, e era muito mais fácil atingir esse público. Então é um momento em que o autor vai para o jornal, é um momento em que o autor vai vender a sua obra, e como ele tem que vender, ele tem que fazer um livro diferente do outro, né? Quer dizer, então a literatura anterior ao romantismo era muito previsível, né, calcada em modelos. O autor romântico não, ele quer a liberdade, ele quer ser diferente, ele quer ser original, porque ele tem que vender. E o jornal, a imprensa, né, vai ajudar a massificar a literatura com o folhetim, que nada mais é do que uma página do jornal, né, onde os escritores publicavam os seus livros em prestações, né? Publicavam toda semana um capítulo e tal, mais ou menos como as telenovelas de hoje, né? O folhetim nada mais é do que uma espécie de avô da novela, ou do seriado, né? Se a gente for pensar em algo mais streaming, mais atual. É uma narrativa seriada, né? Uma narrativa aos pedaços. E tem, inclusive, recursos muito parecidos com narrativas, né, como a novela, como o seriado, que é essa coisa do clímax, né, que é essa coisa de terminar o episódio. O Alencar, a gente fazendo uma releitura agora do Senhora, fui grifando várias vezes, né, essa coisa de, depois eu conto, depois a gente volta, você vai saber depois, sim. né, então você, lógico, uma leitura mais atenta a esse tipo de artifício, é impressionante como você, né, vai, de fato, ele vai te enredando, ele vai te seduzindo, assim como
é o final de boa parte de capítulos de novela. Para que você de assista série. no dia seguinte É ou para lógico. que você compre o jornal na No semana dia seguinte E ele é um acompanhe a história. mestre disso. Nem todos os romances dele foram sucessos retumbantes de público. Sim. Não vou nem falar crítica aqui, porque a crítica são outros 500, mas alguns foram, né? Dizem que o Guarani, por exemplo, quando saiu, tem relatos de gente que dormia na porta da banca do jornal. Pra conseguir o seu capítulo fresquinho. O capítulo pra, né? Imagina, né? Tipo final de Copa do Mundo. Final assim, de né? Copa, final, sei lá, da Avenida Brasil, um negócio assim. E outros foram fracassos. O Iracema, né? Que é um livro em prosa poética, é um livro diferente, né? Por que será que o Iracema foi um fracasso, né? Tem algumas teorias é que o aí. Guarani, acho que esse é um ponto interessante, né? O Guarani é o primeiro grande sucesso do Alencar, 1857, né? E é um livro indianista que talvez seja o mais conhecido da literatura brasileira, né? E aí tem um ponto, antes da gente entrar no Senhora, porque o Senhora é um romance urbano. Que foi né? um baita sucesso também. Um baita sucesso, e na minha opinião, é o melhor que o Alencar escreveu. Né? É aquele que chega até nós com mais frescor, com mais interesse. Agora, o Guarani é um livro interessante, porque ele coloca, dentro do projeto indianista alencariano, uma imagem muito controversa de indígena. Né? Como a gente contou aqui, o Alencar tenta criar uma espécie de protótipo de um ser brasileiro. Né? E nesse ser brasileiro, o indígena é o nosso ancestral, né? Claro, naquela época todos já tinham sido mortos, então tudo bem, né? Então ele cria um índio que não existe. Total. E o indígena europeizado, né? O indígena que parece um cavaleiro medieval, daquelas novelas de cavalaria e tal. Ele se coloca como um vassalo diante da moça, que é branca. De olhos azuis. De olhos azuis. E ele se converte ao cristianismo para poder fugir com ela no final, né? Então, assim, esse é um ponto, na minha opinião, fraco do Alencar, né? Esse tratamento do indígena hoje é completamente questionável, né? Eu vou confessar que eu sei que é muito polêmico, porque toda vez que eu falo isso, sempre eu apanho depois. Como é que você... Eu adoro Iracema? Eu sei, eu não consigo não, né? Eu adoro Iracema. Eu adoro Iracema, gente, me julguem, eu adoro Iracema. Eu tenho uma relação afetiva com esse livro, mas não é só por isso. Eu gosto da linguagem do Alencar no Iracema. Acho uma prosa poética, linda. Meio lendária, né? Ele consegue criar uma atmosfera de lenda. Muito lenda além daquela serra que ainda azul no horizonte me comove. Eu entendo, ou acredito que dos motivos, né, que fizeram com que o Iracema tenha sido um fracasso seja justamente a linguagem, que é uma linguagem mais hermética, me parece mais sofisticada do que o do Guarani, por exemplo. E óbvio que também você revira o Iracema de baixo para cima, de cima para baixo, e um livro que se predispõe a ser uma lenda de criação do estado do Ceará e de uma certa forma do Brasil. Não tem um negro, né? Você é o melhor do índio com o melhor do português. O primeiro brasileiro, que é literalmente filho do sofrimento, né? É Moacir, filho da dor. É o fruto do amor do colonizador e do indígena. Quer dizer, e na vida real o encontro não foi amoroso, foi violento, né? Foi genocídio. E o Alencar dá uma adoçada. Ele passa um pano ali quilos e quilos de algodão para ele passar um belo de um pano, para dizer que, na verdade, a formação do Brasil nasce de um encontro pacífico entre o português e o indígena, e nós sabemos que isso é puramente ideológico. Mas ele é um político conservador, né? Então, quer dizer, também tem um interesse de criar essa ideia do índio como bom selvagem e do Brasil como país pacífico. Né? Vou usar a concessão. Apesar de tudo isso, eu coloco esse livro num lugar de... Olha, eu entendo todos esses aspectos, mas eu gosto dele, né? Tem uma... não gosto da ideologia, obviamente, dele, desnecessário até reforçar isso, mas eu gosto do livro, acho um livro bonito. Sim. Tem cenas do Iracema que eu acho... A descrição da natureza, né? Plásticas, né? E a própria figura da Iracema, em alguns momentos, ela me comove. Mas aqui a gente vai falar... eu gosto muito das mulheres do Alencar. Sim. E a gente vai entrar na nossa mulher aqui, na Nossa Senhora, na nossa Aurélia Camargo. Nesse romance que eu acho que é aquele que dá mais pano pra manga, porque ele tem mais complexidade, e ele é um dos últimos que o Alencar escreveu. É verdade, né? Se você parar pra pensar, o Senhora é de 1875. Bem lembrado. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é aquele livro que vem pra chacoalhar a literatura brasileira, saiu 5 anos depois. Então a gente está já num período de transição, é um último Alencar, e que entregou para nós uma personagem deliciosa, né? Apesar dos seus problemas, das suas inverossimilhanças, que é a Aurélia Camargo, protagonista do livro Senhora. Né? E aqui eu sempre digo isso para os alunos quando eu vou falar do livro, né? Senhora, não é que ela seja velha, né? Não é que ela seja uma mulher, porque se usa senhora
né, a gente usa geralmente para se referir a pessoas mais velhas. Senhora aqui significa dona, entendeu? Sim. Proprietária, ela é a senhora. E que vem com aquela descrição inicial, como a gente colocou no começo do episódio, raiou no céu fluminense uma nova estrela. Ídolo dos noivos em disponibilidade. Gente. E atenção, essa moça, da qual nós vamos falar agora mais detidamente, tem apenas 18 anos. Gente, É a senhora, só tem 18 aninhos. completamente inverossímil, vamos 18 combinar, primaveras, né? Exato. Bom, o Senhora é uma... A gente vai... É até legal explicar isso aqui. Ele é um livro dividido em 4 partes, né? O preço, quitação, posse e resgate. Mas ele não é uma narrativa linear. Sim. Inclusive que está completamente vinculado a essa lógica do Alencar de folhetim, Sim. de Ele vai começa pelo e meio, volta. Ele né? começa pelo meio. O trecho que a gente leu aqui no começo do episódio é o primeiro parágrafo, né, do livro. É quase a celebração da Aurélia já. Mas nós vamos contar a narrativa aqui para quem está ouvindo de forma linear. Com o intuito de facilitar a vida. Fica mais fácil pra quem tá ouvindo. Pra quem isso. tá ouvindo, tá? Mas a narrativa não é assim que é contada lá. Vamos deixar Ela claro. tem idas aqui. e vindas no tempo, né? Isso. E isso que você falou é Que é legal. uma qualidade do livro, né? Sim. Não é tão óbvio assim, né? Quer dizer, primeiro a gente vai conhecer a Aurélia rica. E depois vamos descobrir que ela não nasceu rica e, não é, tipo assim, novela mexicana, ela começou pobre, né, no lixão da mãe Lucinda, sei lá onde, né, enfim, então tem esse recurso. Mas, não sei se quem ouviu, né, parou assim para pensar, preço, quitação, posse, resgate, os nomes parecem nomes de uma negociação financeira, né, uma coisa tem um preço, você paga, você quita, etc, né. Mas é um livro sobre um casamento. Então, os próprios nomes já sugerem que os passos de um casamento são também passos de uma negociação, né? De uma coisa que pode ser comprada. E isso é legal porque, né, fazendo uma brevíssima aproximação que me vem à cabeça agora, uma das maiores críticas que o Machado realista, né, vai fazer depois será justamente a instituição do casamento, né? Esse casamento feito pelas aparências, interesseiro, né? Hipócrita. E aqui, de uma certa forma, o Alencar já tá vislumbrando isso. Claro que é o Alencar, gente, né? Depois tudo se resolve. Mas até a penúltima página, sim. Os 2 últimos parágrafos ali. Depois ele estraga. Mas vamos contar essa história pra gente se familiarizar com essa aula. Que é uma delícia, é uma delícia. E é engraçado nós, como professores de literatura, essa é uma aula que sempre funciona muito bem, é uma aula gostosa, né? É um livro gostoso de se analisar, é muito de contar, legal, porque é bem divertido. lembrado. Os alunos, aquela... Bom, para quem é professor de literatura e eventualmente estiver nos ouvindo, sabe o que é exatamente essa sensação de você estar dando uma aula de literatura, estar contando uma história e os alunos estarem com os olhos abertos, arregalados, prestando atenção. O Senhora é aquele livro imbatível, né? que você sabe que é bola 7. Bola 7, né? é campeão. É campeão. Então, quer dizer, quando o livro começa, aparece essa nova estrela que raiou no céu fluminense, que é uma moça rica. Ninguém sabe muito bem de onde ela veio, porque ela não tem, não vem de uma família importante, não tem um nome, né? Então cultiva-se um mistério em torno de quem seja. Nós, que lemos o livro inteiro, já sabemos, né? Então a gente vai adiantar pra vocês que, na verdade, a origem da Aurélia é bastante humilde, né? Apesar do seu nome. Aurélia Camargo. A Aurélia já ter o Aurus, né? Ouro. Ela já nasceu meio predestinada a ser rica, né? Na verdade, ela passou um perrengue. Os primeiros 18 anos da vida dela não foram muito fáceis. Porque o Alencar, ele pinta as tintas assim... Quando ela é rica, ela é milionária. E quando ela é pobre, ela assim, não tem... Tem que buscar uma galinha com a mãe. Eu amo. A cena da galinha, pra comer. mim, que ela não tem dinheiro pra comprar galinha, gente. Ela, na verdade, vive com a mãe. Ela é filha de um casamento já... Não é um casamento... Ela não é uma filha bastarda, porque os pais eram, de fato, casados segundo as leis de Deus, mas né? Foi um casamento às escondidas. Às escondidas, mas eram casados na igreja, né? Mas era um casamento que não se sabia, a mãe dela e o pai era filho de um homem rico, até então ninguém sabia, um fazendeiro, né? Mas a Aurélia tem um irmão, que é o Emílio, né? Mas eles têm uma vida muito, assim... miserável mesmo, porque o pai morre, né? E aí, quando o pai morre, a coisa que já era ruim fica pior ainda. E aí, como desgraça, pouca bobagem, o irmão fica doente e morre. Eu não me lembrava que o irmão morria, confesso. Fui lembrar agora nessa releitura. E a mãe fica doente, você fala, gente do céu, abriu fosso aqui, né? E, quer dizer, o avô, né? O pai da Aurélia chamava-se Pedro. O avô, o pai desse Pedro, não consentia
com o casamento com uma moça pobre. Então o filho casou-se às escondidas, não contou pra ninguém, teve 2 filhos, entre os quais a Aurélia. A mãe era costureira, mas vivia muito mal. Ou e seja, tal. vamos fazer um adendo, porque esse pai aí também é submisso pra caramba, Não né? é? Porque ele não queria enfrentar o seu pai. O seu né? pai, né? Mas tudo bem. Enfim. E aí, ok, morre o pai, etc. E a Aurélia, muito pobre, vivendo ali, um pouco ajudando a mãe, ela conhece um moço, né? Ela conhece um rapaz que não é exatamente flor que se cheire, né? Gente, ele é, como disse o Marcos na primeira temporada, o famoso boy lixo, né? Esse é Talvez mesmo. seja o maior. Eu não me lembro sobre quem você falou que era o boy lixo. Não lembro. Mas seja Mas lá são quem tantos, for, né? não merecia. O Fernando Seixas é pior. Fernando Seixas. Não, o Fernando Seixas. Olha o nome do cidadão. Olha isso. Ele era... Gente, aliás, no comentário tem... A Aurélia era linda. Maravilhosa. Sim. O Fernando Seixas também era muito bonito. O Alencar, ele fala muito sobre a Porque questão... no romantismo todo mundo é lindo, né? Todo mundo é lindo, perfeito, ninguém tem defeito, ninguém acorda com mau hálito, né? Idealização, né? São tem personagens isso também, idealizados. é verdade. Todo Mas mundo é o lindo. Fernando Seixas, ele era lindo, ele era elegante. Tem a cena em que ele aparece, a primeira, eu sempre comento sobre ela em aula, porque ele fala sobre a casaca, né? Que ele tem a bengala, as luvas. Detalhe, gente, eles moram no Rio de Janeiro, um calor de 58 graus na sombra. Quem usa casaca, né? Luva, uma coisa mais... E a casa caindo aos pedaços. E as irmãs... Porque ele era pobre. Ele era pobre, E a entendeu? mãe e as irmãs se matando de trabalhar para sustentar os luxos desse rapaz que queria ostentar, digamos assim, uma certa condição financeira que não era a sua condição real. Ou seja, para quem tá lendo o livro, já fica claro que esse Fernando Seixas é um cara super apegado à questão das aparências. Sim. Né? Que ele tá muito mais preocupado com o que ele vai... com os lugares que ele vai frequentar, Exato, né? Com com a as impressão que ele vai rodas, com a causar. impressão. Ninguém sabe onde ele mora. Ele não apresenta a mãe e as irmãs pra ninguém. A mãe e as irmãs ficam cozendo, né? São costureiras, ali se matando, E como você falou. devotadas a ele, né? Gente, ele é quase um uma deus loucura, para elas. uma loucura. E, claro, é o Alencar mostrando, e aí entra aquilo que o Antônio Cândido diz, né? É um terceiro Alencar. É o Alencar um pouco mais crítico, né? Que aponta que essa sociedade de corte, né? Digamos assim, incipientemente capitalista, é baseada na aparência. Né? Você não é o que você é como você se apresenta, né? E o material é mais importante do que o subjetivo. E ele cai nessa. Total. Mas a Aurélia se apaixona por ele. Ela, e assim, gente, não julgo, porque ele de fato parecia ser um homem apaixonante em alguns critérios ali. Uhum. Ela se apaixona por ele. Devo dizer que aparentemente ele gosta dela também, né? Ele gosta. Mas ele gosta mais dele do que dela, com certeza. Ele gosta mais de dinheiro. Ele gosta mais de dinheiro, né? Então, eles têm ali uma fé, ficam juntos. Ela devotada a ele, claramente. Muito apaixonada. Até que aparece uma moça mais abastada. Adelaide Amaral. Adoro esse nome. Adelaide Amaral é um nome meio sonoro, Não, né? lembra Castelo Adelaide Rá-Tim-Bum na hora. Amaral. A dona Adelaide Amaral é mais rica que a Aurélia, óbvio. A Aurélia não qualquer também, não né? tem de cair morta, né? Mas a Adelaide Amaral, noticia-se, né? Que essa Adelaide Amaral está oferecendo um dote. Pra quem não sabe, dote era um valor que o pai da noiva pagava ao genro, né? Àquele que levasse o estorvo que era a filha. Tô me livrando disso daqui, você leva ela e ainda leva um brinde um aqui, brinde, né? E as moças eram um pouco medidas pelo seu dote, né? Quer dizer, era o que elas podiam oferecer e havia uma disputa, claro, né? E o Seixas, então, dá um pé na bunda da Aurélia para se casar com a Adelaide, porque aquele dinheiro resolveria a sua vida, suas dívidas, etc, né? Então ele fica noivo da Adelaide Amaral. E a Aurélia Camargo, gente, claro, fica arrasada, né? Ela, meu Deus, como não ficar, né? Qualquer uma ali naquela circunstância ficaria. Mas não nos esqueçamos que é um livro romântico cheio de peripécias. Aqui e aí tudo pode acontecer. E aí, eis que num dia frio surgiu o avô. O avô, aquele que nunca aceitou o casamento do filho. Ele literalmente bate na porta. Ele bate na porta. A explicação é mais surreal. Porque ele acha uma mala do filho perdido lá na fazenda. Tem umas fotos. Gente, é uma coisa... Só lendo, né? Ele tem uma crise de consciência. Uma crise de consciência. Ele tá sozinho, abandonado, acha uma mala do filho. O filho morreu e fala assim, nossa, deixa eu procurar a família. Aí o neto morreu, o filho morreu, ele acha... A neta, né? A neta. E aí vira lá
e fala, agora você... Eles se dão aquele abraço, Sim, sim. ela vovô. Ai, gente. Um cara que ela nunca viu na vida, né? Uma afetividade imediata. E ele deixa tudo pra ela. Né? Quer dizer, uma forma de compensar o que ele fez com o filho, etc, né? Fala, bem, então você é minha neta, sangue do meu sangue, vai ficar tudo pra você. E como num passe de mágica, né? Ele morre algum tempo depois. A mãe também morre. A mãe, Dona Emília, morre e ela fica sozinha no mundo, porém montada na grana. Gente, é rica. Tipo aquele meme da Carolina Ferraz. É rica! É rica, mas é rica mesmo, né? Entendeu? É muito dinheiro. Tanto que o seu tio, Lemos, que era irmão da mãe e que nunca se deu com a mãe, né? Nunca se deu com a Aurélia. Depois que a Aurélia fica rica, ele se torna uma espécie de tutor, né? Ele vai ser aquele que vai cuidar... Representante dela, o representante, cuidar da grana dela. E a Aurélia, então, se torna... Ela se ausenta por um tempo, né? Ela faz um banho de loja, né? Ela, sei lá, compra roupas novas e tal, vai no cabeleireiro. E ela volta... isso que é interessante, né? Rica, porém amarga, né? Não. Aurélia Camargo, né? Ela volta amarga, porque as pessoas se aproximam dela e ela rejeita, né? Ela rejeita os homens. Muitos oxímoros nesse anjo bacante, Sim, né? Essa coisa sim. da mulher diabo. Ela é uma figura interessante. Ela é espesinha, porque ela está amargurada, né? Porque ela foi trocada pelo homem da sua vida. Então os homens se aproximam dela, ela é irônica, né? Ela é ácida e tal. Só que ela precisa de um marido. Porque, veja, ela é rica, né? Mas ela não pode andar sozinha. Não era adequado que uma mulher fosse sozinha a um baile, E ela por já exemplo. tá em idade de casar, gente. 18 anos já tá passando do ponto. Ou ela vai... Assim, uma mulher não andava sozinha na rua no século XIX. Ou anda com o pai, ou anda com as irmãs, ou anda com o marido. Ou vira freira. Então o fato é interessante isso, né? Ela tem dinheiro, mas para uma mulher na sociedade do século XIX, isso não é suficiente. E ela diz, né? Preciso de um marido. Traste indispensável às mulheres honestas. O dinheiro não é sinônimo de liberdade. Tanto que ela contrata uma mulher para ser a sua dama de companhia, né? Para ir com ela aos lugares. E ela resolve que ela vai se casar. Mas ela não quer casar com qualquer um, porque também é isso, né? Eu adoro no Senhora o fato de que é uma narrativa deliciosa, até certo ponto, de vingança. De vingança, total. Porque aí o que ela decide... Quem não faria isso? Quem não faria isso? Quem não faria a mesma coisa? Que não, né? Ela sabe que o Fernando Seixas, o noivo que lhe deu um pé na bunda, é um apaixonado por dinheiro. E dinheiro agora é uma coisa que ela tem. Então, o que ela decide fazer? Ela decide colocar o Lemos... atrás do Fernando Seixas, com outro nome, que é bizarro. Ele se disfarça. Ele se disfarça. E vai atrás do Fernando Seixas e fala o seguinte, olha, Fernando, eu conheço uma moça que quer se casar com você. E que tem um dote de 100 mil réis. Ou seja, mais que o triplo, mais né? que o triplo dos 30 mil lá da Adelaide. Mas tem um porém. Você não pode saber quem é essa moça. Mas garanto que ela é bonita. Ela é bonita, ela é jovem, mas ela quer manter tudo meio incógnito. O Fernando Seixas fica naquele, nossa, 100 mil réis, ao mesmo tempo que, lógico, né, não sabe quem é a mulher, ele fica um pouco reticente, mas assim, o pouco reticente do Fernando Seixas dura cerca de 8 segundos, entendeu? Depois ele pensa na grana e fala... Eu vou. Enquanto isso, a Aurélia já arranja um tal de Torquato, que é apaixonado pela Adelaide. Já casa, tira lá da fila do pão. Ela já resolve o problema da Adelaide, mata 2 coelhos de uma só cajadada, e o Seixas assina um contrato, né? Grava no papel, né? O papel aceita tudo mesmo. Então vou me casar, o dinheiro, ele recebe até um adiantamento, né? E vai ao encontro da sua noiva. Ele não sabe quem é. Né? Nós, totalmente leitores, às escuras, sabemos gente, que é a Aurélia, tipo mas é uma vingança. Programa de televisão. Quer dizer, eu vou comprá-lo. Quer dizer, a forma de humilhá-lo eu vou comprar, porque já que ele gosta de dinheiro, vamos reduzir tudo ao mercantil, né? E ele vai pro seu casamento, né? Às escuras. Às escuras. Casamento às cegas, não é o nome de programa de televisão? Não é? Isso? Olha, Alencar é um vanguardista. É meio assim, Em Nome do Amor, do Silvio Santos, né? Você entra num quarto, encontra o amor da sua vida. Tudo se copia, gente. Encontra o amor da sua vida. E ele entra num quarto, é literalmente isso. E quando ele vê a Aurélia, ele fica... Gente, ele ganha na cena. Porque ele fala, mulher linda, rica... E de quebra ele gostava dela. E me escolheu e me deu 100, não sei quantos dinheiros, que era muito dinheiro. Não, eu não sei quantos, como diria minha sobrinha quando era pequenina, não sei quantos dinheiros é isso. Mas é muito. Mas é muito, né? Muito, 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 muito. Ele fala um monte de babaquice, ai, nossa, que maravilha, maravilha, maravilha. E aí vem o momento da noite... de núpcias, em que a Aurélia vai revelar as suas verdadeiras intenções.
Aurélia, o que significa isto? Representamos uma comédia na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação com que nós estamos encarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída. O Senhor, um homem vendido. Vendido? Exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100 contos de réis, foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Não se pode exprimir o sarcasmo que salpicava dos lábios da moça, nem a indignação que vazava dessa alma profundamente revolta no olhar implacável com que ela flagelava o semblante do marido. Essa cena... É bárbara, né? É bárbara, meu Deus, né? É uma delícia. É bárbara. Ela o coloca no seu devido lugar. Não, é maravilhosa. Eu devia ler isso todo santo dia. E aí tem um momento que ela diz assim, sente-se, porque eu vou porque veja, que eu vou contar a você. E aí que a gente descobre o passado dela. Porque ela vai contar a ele tudo que ela passou e tal, no intervalo entre, né, a separação e a herança. Vocês lembram que a gente falou pra vocês que não tem essa linearidade. No livro é um momento que tem um corte e o Alencar vai fazer um baita... de novo, pra manter o interesse, o suspense, mantém, né? Claro que sobre o que vai acontecer. E, de fato, eles têm um contrato, não é? Quer dizer, então ele não pode ir embora. Ele se sente humilhado, mas ele vai continuar. E eles vão passar 11 meses casados, né? E olha que... É por isso que durante o livro há um campo semântico, né, que se repete. O teatro, representamos uma comédia, Perfeito. Somos dois atores. Não é à toa que a última frase do livro é as cortinas se cerraram. Então, quer dizer, tem todo um campo semântico do teatro e da encenação. Eles vão fingir um casamento. Mas eles se amam. Né? Quer dizer, no fundo eles se amam, mas eles fingem que não se amam e se digladiam ali durante meses. É um livro romântico, né? Então, eu acho que esse é uma qualidade desse livro, né? Eu também, assim como você comentou no começo do episódio, que conforme a gente vai lendo Alencar mais maduro e tal, a gente vai gostando menos, né? E de fato aconteceu isso também comigo, eu reli o Senhora agora. Gostei menos do Senhora, confesso, do que tinha gostado, claro, quando eu era adolescente. Mas... continuo gostando dessa tensão da vida de casados, né? Sim. E é uma tensão, e eu não tinha essa experiência, claro, de perceber isso com 16 anos de idade, que só um grande escritor consegue criar isso. Porque ele não tem nenhuma descrição de sexo, claro, no Senhora, mas é uma tensão sexual. É uma tensão erótica, né? É uma tensão erótica. O tempo inteiro. Tem uma cena que eu adoro, você sabe qual cena que eu vou comentar aqui, que é a cena do baile. Sim. Eles estão dançando, gente, é maravilhosa essa cena. Eles estão dançando ali, rodopiando. E a impressão que dá é que eles giram, e aí tem uma espécie de totem, sei lá o quê, eles saem por trás desse totem, e a gente, como leitor, tá olhando através do narrador, a gente acha que eles se beijam, né? Mas quando eles voltam, o narrador também não sabe se eles se beijaram e a gente também fica sem saber. Então, quer dizer, a insinuação, né? Ela desmaia. Ela desmaia. Ela desmaia, Só por causa gente. de um beijo, Não, né? e a coisa do quadro? Tem que falar da coisa do quadro. Que ela tem o quadro dele pintado. Sim. E uma outra cena que eu amo, porque eles moram juntos, mas eles não têm uma vida de casado. Não, cada um tem seu tocador. Quer dizer, gente, esse negócio de morar no mesmo quarto também é coisa de pobre, né? Vamos combinar. Cada um tem o seu quarto, eles não têm uma vida íntima, mas assim... E ela faz questão o tempo inteiro de dizer, você é uma propriedade minha. Eu te comprei, você é um objeto, né? E isso fere mortalmente, né? Sim. E tem uma cena, né, que eles estão assim com a dona Firmina Mascarenhas, que é a governanta, sei lá o que ela é, a ama, né? E ele começa a recitar versos do Lord Byron, né? Que é um poeta inglês, romântico inglês, que influenciou muito os nossos ultra-românticos aqui no Brasil. E ele recita um poeta inglês, mas ela diz assim que ele tem o ar, assim, do carioca, né? A sensualidade carioca e tal. E ele vai lendo aquele poema e ela fica assim tão excitada porque ela é atraída por ele, né? E por meio do Lord poeta Byron também, e o Lord Byron, né? De Deus, Dom né? Juan. E ela se levanta e ela sai do jardim, ela não aguenta, né? Porque existe essa tensão não resolvida
Mas isso que torna esse livro romântico, né? Existe a coisa da máscara, do fingir, que nos lembra da literatura do realismo, né? Que todo mundo é hipócrita mesmo. Mas lá no fundo existe o sentimento verdadeiro. Né? O autor romântico aposta na força do sentimento como uma coisa genuína. E eles passam ali e tal. Mas o interessante é, pegando esse gancho do realismo, né? O Machado de Assis... Vamos falar dele sempre, porque, né? O contraponto se não fosse o Alencar, talvez não existisse o Machado, né? Mas o Machado o supera. O Machado também poderia transformar isso aqui num bom romance. Sim. Né? A coisa do casamento interessado, né? A coisa do casamento arranjado, do afeto sempre baseado no interesse individual. Mas no Machado... não haveria redenção para esses personagens. Né? No sentido de que o Machado, como um bom realista, ele não acredita em sentimentos puros. Ele acredita na relativização moral, né? Você se adapta às circunstâncias. Não existe um núcleo, digamos assim, duro de sentimento que não se altera, né? E aqui no Alencar, não, né? Aqui no Alencar as personagens podem se redimir. É o caso do Seixas, né? Porque é isso que vai acontecendo, pessoal. Conforme esses 11 meses, né, de casamento vão acontecendo, o Fernando Seixas, ele vai mudando de postura, né? Paulatinamente. Primeiro que ele vai negar ali todas as... a Aurélia coloca, até como forma de humilhado, porque é isso que ela quer fazer, à disposição dele, né? Objetos de muito valor, né? Então, o quarto dele é cheio de coisas, assim, muito de marfim, para fazer a barba. É uma coisa, uma descrição de uma opulência surreal, tudo muito fino. Então as roupas, e o que ele faz? Ele usa as roupas que ele tinha antes, os objetos que ele tinha antes, a escova de dente que ele trouxe de casa, né? Ele volta a trabalhar. Ele busca, digamos assim, recuperar a dignidade. A dignidade, porque ele sabe, no fundo, ele sabe que ele perdeu aquela dignidade a partir do momento que ele aceita um contrato por dinheiro. Que né? ele é coisificado, né? Ele vira uma coisa. E tem uma coisa, eu tô repetindo a palavra coisa, que eu sei que não se deve usar essa palavra sempre, né? Quando ele diz a ela assim, ele diz a Aurélia, né? Você preferiu um escravo branco. Nossa, né? bem lembrado. Imagina pra uma pessoa, ele, né? Um homem branco, no Brasil do século XIX, se rebaixar à condição do escravizado. Quer dizer, então isso o feria mortalmente. Você escolheu, ele diz assim, você poderia me redimir, você poderia me ensinar a te amar, mas você preferiu comprar um escravo branco. Isso nos coloca no outro ponto, né? Quer dizer, ele começa a trabalhar, e aí, de novo, né? O Deus ex machina, né? O dinheiro que ele tinha investido rende. Do assim, nada, gente, que investimento é esse, né? Tem retorno financeiro, ele ganha muito dinheiro. E isso coloca um ponto interessante, né? O Seixas ganha dinheiro especulando. A Aurélia ganha dinheiro herdando. Mas ninguém ganha dinheiro trabalhando aqui. Porque quem trabalha são os escravos. A gente tá numa sociedade escravocrata. E isso não aparece no livro, né? Quer dizer, então tem esse ar de romance sentimental e tal, em que tudo meio que vai dando certo, excluindo os escravos, né? Então, quer dizer, é um tipo de romance que se fazia muito na Europa, Balzac, por exemplo, né? Esse imbróglio de amor e dinheiro, mas numa sociedade burguesa, industrial. Isso é transplantado para uma realidade escravocrata. De novo, soa meio é uma realidade que não encaixa, né? Encaixa. O escravo aqui no Senhora, ele é uma dor, não aparece ali no... Sim, sim. E Dona Aurélia... aliás, Dona Aurélia não, senhora. Né? Arrumei aqui, arrumei ali. Então, é um adorno. No final das contas, mas o é mais um sempre objeto. Uma coisa degradante. Degradante. Né? O Fernando Seixas, ele acaba tendo esse processo de redenção moral, de redenção, de uma certa forma psicológica para ele mesmo, porque ele começa a se ver como uma figura que merece mais, porque afinal de contas ele mudou de postura. Ele não era tão ruim assim quanto a gente imaginava. Então ele não merece ser tão pisado assim, e de redenção financeira, porque, né, como o Marcos acabou de falar, ele ganha um dinheiro ali do nada, já como se tivesse um dinheiro que ele investiu e que acaba rendendo não sei lá quantos milhões de %. E aí, gente, a gente já vai caminhando pro final, que vamos usar a palavra correta aqui, decepcionante. Decepcionante. Né? Porque a gente fica o livro inteiro com essa coisa da mulher, vou pegar um termo que eu até não gosto muito de usar, porque tá meio banalizado, mas da mulher empoderada, né? Dessa Aurélia que se coloca como uma mulher
que valoriza o seu lugar de uma certa forma. E o narrador vai dizer que ela tem a inteligência masculina. Né? Ela é tão inteligente que ela parece um homem. Parece um homem. Porque o narrador, é claro, é extremamente machista. Terrível né? isso. Ela é tão inteligente que ela é quase um homem, veja só. Né? Ela lê coisas diferentes. Ela sabe fazer contas de gente, cabeça. Né? Quer dizer, céu. ela ocupa esse lugar do masculino, que é o lugar do senhor, né? Manda, faz, acontece. Então ela é uma personagem, digamos assim, até certo ponto, à frente da sua época, né? Sim. E nesse sentido, a gente poderia até considerar o Alencar como, nossa, ele tá colocando uma figura ali mais interessante, né? Psicologicamente mais aprofundada. E a gente gosta dessa personagem, né? Até literalmente as 2 páginas finais do romance, quando essa tensão sexual entre eles está no ápice, quando o Fernando já teve essa grana toda levantada, e aí ele decide, digamos assim, devolver esse dinheiro, né, para a Aurélia e propõe para ela o divórcio. Ele quer se comprar novamente. Né? E ela, gente, a cena, ela dá dó, né? Eu tenho vontade de, quando dou essa aula, pular essa parte do processo, né? Porque o problema pra mim, Marcos, não é eles ficarem juntos. Porque tudo bem, eu gosto de um final feliz, né? Eles estão juntos, eles se amam, afinal de contas. Tudo bem, gente, vamos lá, vamos ficar junto e tá tudo bem, né? O problema é que eu não perdoo a Aurélia, eu tenho isso assim, uma espinha de peixe na garganta, é a humilhação. Porque ele entrega o dinheiro e diz assim, tá aqui. Né? Tô paguei, né? Tô devolvendo nota sobre nota, portanto eu já não pertenço a você. Vou embora. E ele vai arrumar as coisinhas dele pra ir embora, né? E ela aparece no mesmo quarto onde ela o havia humilhado no começo da obra, porque é cíclico, né? E ela volta e diz assim, tá indo embora? Ele, estou, E aí, na hora que ele tá indo embora, ela se ajoelha diante dele e diz, não vai, eu sempre te amei, e papapá, você é o senhor da minha alma. Vamos ouvir esse... né, volta-se a dominação do homem, você é o senhor e eu obedeço, né? Ela se ajoelha diante dele. Infelizmente tem que ouvir esse trecho, vamos lá. Pois bem, agora ajoelho-me eu a teus pés, Fernando, e suplico-te que aceites meu amor, este amor que nunca deixou de ser teu, ainda quanto mais cruelmente ofendia-te. Aquela que te humilhou a quis a tem abatida no mesmo lugar onde ultrajou-te na ira de tua paixão. Aqui a tens implorando o seu perdão e feliz porque te adora, como senhor de tua alma. Esta riqueza causa-te horror? Pois faz-me viver, meu Fernando. É o meio de a repelires. Se não for o bastante, eu a dissiparei. As cortinas cerraram-se e as auras da noite, acariciando o seio das flores, cantavam um hino misterioso do santo amor conjugal. Que coisa, né? Acaba com o livro, aí acabou, né? Ela deixa herança pra ele, ele é o herdeiro universal de tudo. Ela pega e fala, se isso não for o suficiente, eu vou lá e acabo com o meu dinheiro. Se o dinheiro nos separar, eu dissiparei, eu gasto tudo. Quer dizer, e é decepcionante, né? Porque a Aurélia se coloca num lugar, digamos assim, meio previsível da mulher na literatura do século XIX. Ela acaba destruindo tudo aquilo, né, que ela construiu, que o Alencar construiu ao longo da narrativa, ao se ajoelhar, eu acho que a questão do ajoelhar-se é muito simbólico, né? E aí é acho muito que humilhante. Volta, né, no folhetim. Quer dizer, o folhetim era um tipo de literatura consumido, sobretudo, por mulheres, por leitoras. Não é à toa que o Machado de Assis, que vai vir logo logo, o tempo inteiro ele fala com a leitora, né? Calma, leitora. Não pule este capítulo, ironicamente, claro. Porque ele sabe que quem lê basicamente o folhetim é a mulher, né? Alfabetizada, enfim, que está se inserindo no mundo das letras. Mas o folhetim também é uma espécie de educação sentimental. O que essa mulher do século XIX pode ler? O que ela pode pensar, né? Há um controle também do imaginário, né? Com certeza. Então, digamos que a Aurélia dá um passo além, né? E volta ao lugar da mulher que se ajoelha diante do seu senhor. Né? Não, é muito decepcionante. Eu acho que isso vai ter depois, né, um desdobramento muito grande na literatura realista e na mulher do século XIX, que é essa mulher, como você bem colocou, que consome essa literatura, né? Porque há uma discrepância, um abismo entre esse ideal de amor e a vida, muitas vezes tacanha, que a mulher tem, né, dentro de casa, com seu marido, com 200 mil filhos, nananana. Mas esse é o final
que a gente tem, né, gente? É o que temos para hoje. O que, assim, não desabona o livro como um todo, mas dá aquele ar, sim, de poxa vida, se não tivesse essas 2 últimas páginas, ou se eles tivessem ficado juntos, sim, mas não tivesse essa humilhação, certamente seria um livro como se, melhor. digamos assim, é preciso resolver o negócio do dinheiro, né? Quer dizer, então tudo que é meu é seu e aí a gente pode se amar. Mas isso me faz pensar num outro livro do Alencar, este eu gosto bastante também, que é o Lucila, que é uma espécie de versão brasileira da Dama das Camélias, né? Sabe, aquela, copia, mas não faz igual, né? O Alencar foi lá e fez o seu. Que é a história de uma moça, um outro perfil feminino interessante, né? Que é uma prostituta. E a prostituta santa, bem nos cânones do romantismo, né? Ela se prostitui para pagar os estudos da irmã e tal, porque ela é do bem. E ela vende o seu corpo, né? Quer dizer, ela faz a mesma coisa que o Seixas. O Seixas também se vende por dinheiro, né? Ela vende o seu corpo. E ela se apaixona por um cliente, né? Que vem do Nordeste, para começar uma carreira de advogado no Rio. Mas ela não pode viver esse amor com ele, porque ela sabe que ela, por ser uma cortesã, vai manchar, né, o futuro desse cara. E ela é punida, ela morre no final. Né? Então, quer dizer, a mulher que vende o seu corpo, ainda que ela seja uma heroína, né, porque ela comercializa o corpo, não a alma, né, ela é punida. Enquanto que o homem que vende o seu corpo é redimido e ainda ganha ganha todo o dinheiro dela no final. Então isso também mostra como esses lugares sociais, na ótica de um autor conservador, são distintos, né? E pra gente amarrar aqui, pra finalizar o episódio, acho que também é interessante a gente fazer uma última contraposição com outro livro romântico. Esse não é do Alencar, mas é um livro romântico que a gente quer aqui citar a título também de homenagem, né? Porque é um baita livro, a gente adora, que é o Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, que é um livro romântico às avessas, para pegar na contramão do romantismo, a expressão emprestada aqui do mestre Antônio Cândido, né? Que além de pegar uma burguesia, né, se passa também no Rio de Janeiro, mas não é a alta burguesia, é a baixa burguesia. Eu adoro, não é o herói, é o anti-herói. Não é a Aurélia Camargo, é a Luizinha. Eu adoro essa contraposição. É a Maria das Hortaliças. É a Maria das Hortaliças, é a Maria Regalada, né? Você tem uma série de tipos ali. E aí eu adorei esse comentário do Marcos que ele fez antes da gente começar a gravar. É como se fosse assim, o Alencar, uma espécie de Manuel Carlos das novelas. E a Aurélia é a Dona Helena, né? É a primeira Dona Helena da história, né? Exatamente. E o Memórias de um Sargento de Milícias é a Avenida Brasil. Para não dizer Zorra Total, né? Porque, assim, é um contraponto de um romance brasileiro do século XIX que olha o Brasil não mirando essa aristocracia um pouco artificial, né? Acho totalmente que isso artificial. Mas olha a base da pirâmide, né? Os homens pobres, brancos e livres de uma sociedade escravocrata que não tem, assim, esses pruridos, não tem, sabe? Eles se amam mesmo, eles traem. Não, quer dizer, é delicioso. É delicioso porque é um livro da mesma época, até um pouco anterior, né? Mas que olha para a sociedade brasileira sem essas amarras, né? E talvez ali faça um retrato que contrabalance, né? Esse olhar da aristocracia e todos os seus interditos e proibições e a vida popular vivida de forma mais livre e muito mais divertida, né? É um bom contraponto pensar nesses dois livros juntos. É isso daí. Bom, e para quem quiser tomar mais um café, claro que a nossa primeiríssima sugestão é ler, né, gente? Tem que ler José de Alencar, nem que seja para falar mal dele depois. Então, leia o Senhora, leia o Lucila. Eu não vou falar para ler o Iracema, porque Diva, né? Vamos ficar nos urbanos aqui, né? Porque eu pretendo manter a minha vida, não vou falar para ninguém ler o Iracema. Eu gostaria de sugerir o Memórias de um Sargento, né? O Memórias de um Sargento é uma delícia, é um livro que a gente adora. Que acho que dá um panorama legal da literatura brasileira da época e que, para quem quiser saber um pouco mais sobre o romantismo, né? Essa palavra tão ampla, né? Tão diversa, uma revolução na literatura, a gente recomenda um livrinho chamado O Romantismo, organizado pelo professor Jacob Ginsburg, que saiu pela editora Perspectiva, que reúne ensaios de professores e pessoas de todas as áreas, das artes, da filosofia, que dão definições do romantismo em vários campos. É um belo livro para quem quer conhecer a literatura do final do século XVIII e do século XIX. Perfeito. Temos um episódio? Temos. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até o próximo episódio, pessoal. Beijo. E esse foi o Café para Dois, o podcast para quem, assim como nós, bebe literatura. Os roteiros e apresentação são de Ale Brás e Marcos Ferrari. A edição de som, trilha sonora e mixagem são de Pedro Zaluba. E a gravação é feita no estúdio Labituca.
Os episódios estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Mas, se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixe de dar 5 estrelas. E até o próximo episódio.